Fala pessoal, boa noite para todos vocês, prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui do Gran Curso Online, sou coordenador dos cursos da Advocacia Pública e procurador da Fazenda Nacional. E vamos então aqui nessa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da peça que a gente trouxe para vocês na semana passada. Hoje o professor Gustavo Alves não está com a gente, ele teve um imprevisto, não conseguiu chegar no horário, mas hoje a gente sentou, a gente fez um bate-bola da peça direitinho e eu vou fazer a peça com vocês. Eu vou fazer uma leitura do caso para que a gente possa relembrar as informações para quem está chegando hoje aqui na aula para poder saber e não pegar, digamos assim, o bonde totalmente andando em alta velocidade para entender o que aconteceu e aproveitar bastante a aula. Boa noite para todos vocês. Bruno, boa noite. Fábio está sempre com a gente. Marcos Almeida também. E vamos estudar porque 2021 e 2022 é o ano da advocacia pública. Olha, a gente teve autorizado PGE Mato Grosso do Sul, já está aí, o concurso está quente pra caramba. PGE Ceará, teremos depois dessa aula aqui uma live falando sobre a constituição de comissão para poder fazer o concurso. Temos pedido de autorização para o concurso da AGU de um modo geral, 100 vagas para a AGU, 100 vagas para a PGFN, 100 vagas para Procurador Federal. Temos concurso Banco Central, que também está aquecido. Quando sair esses três, vai sair PG Bacen. E temos PGE Florianópolis, Vitória, várias PGEs e PGMs boas que vão sair, então se prepare. Não fique de bobeira aí esperando passar o movimento que você vai perder uma leva boa de concurso. Para quem não começou também está excelente. Vai começar agora, vai pegar uma leva boa de concurso, vai sair, lembrando, PGDF aqui em Brasília, é certeza que se não sair este ano, sai no ano que vem. Acreditamos que sai esse ano, que já teve inclusive autorização para ser feito concurso para 65 vagas e advogado do Senado, outro concurso também muito bom. Pessoal, só tem procuradoria boa, só procuradoria top e inclusive com a nova lei de licitações, né, que é a lei 14133, aumentou bastante a atribuição da advocacia pública, porque você pega na lei 8666, falava de aprovação por assessoria jurídica, no artigo 38, dizendo que as minutas de edital, de contrato, aditivos, vão ser aprovados por assessoria jurídica. Ok? Agora fala tudo isso de novo, mas fala que o advogado público ele vai fazer a defesa do servidor que atuou baseado em um parecer do procurador. Olha só. Então, caso o servidor queira, a advocacia pública fará a sua defesa. Então, mais uma atribuição. Deu destaque para a advocacia pública, inclusive, no processo de responsabilização, quem comete uma infração na lei de licitações. Então, antes de aplicar a sanção, vai ter que a Fazenda Pública ser ouvida de todo o processo. Inclusive, eu gravei uma aula semana passada, o papel da advocacia pública na nova lei de licitações. Procura aí no site do GRAN que vocês vão ver, vão achar o link, tá? Papel da advocacia pública na nova lei de licitações. Trouxe todas as referências da advocacia pública e da assessoria jurídica na lei 14133. Vamos lá então para a peça para a gente poder relembrar com vocês aqui o caso concreto e a gente já vai resolver a peça com vocês então. Bora? Bora, bora? Então, segue o propósito que é a aprovação. Vamos lá então na tela, vem comigo aqui. Então eu vou falar rapidamente aqui com vocês do caso que nós tivemos, tá? Do caso. Então, qual foi o caso aqui? O caso foi o seguinte, né? Houve impetração de mandado de segurança impetrado por Evaristo em face de alegada violação de direito líquido e certo atribuído aí contra, né, presidente do INSS, autoridade tutora, consistente na recusa de nomeação do impetrante para o cargo público para o qual foi aprovado. Sustentou ele que foi aprovado em quarto lugar para o cargo de técnico. Foram nomeados os 2 primeiros aprovados após o que a administração promoveu concurso de remoção para provimento de vagas, de 2 vagas, sem que tenha havido aprovados no referido processo. Segundo ele, possui direito líquido e certo de ser nomeado, vez que foram oferecidas 2 vagas para remoção e porque há necessidade do serviço.
afirma, né? Ele afirmou que dentro do prazo de validade de concurso foram destinadas vagas de remoção e por isso teria direito, então, à sua nomeação. E aí, o que aconteceu? No caso inteiro, considerando que o oferecimento de 2 cargos para remoção comprova não só o surgimento das vagas, mas também o interesse da administração de provê-las. Estão postas as condições necessárias à aquisição do direito à nomeação por parte do impetrante. A contratação de servidores temporários, aqui se refere ao restos, né, que ele indicou, ou a requisição de servidores comissionados, embora seja relevante quando se trata de vagas recém-criadas, notadamente por revelar o interesse no seu provimento e a existência de recursos para custear a despesa aí decorrente, revela despicienda em casos como o presente, em que os cargos vagos já integravam a estrutura administrativa. Então, que isso foi afastado, né? Ele alegou que estava havendo lá a contratação de servidores, né, de comissionados, mas que isso foi afastado porque não seria o caso dele. Isso é afastado na sentença. E aí, a sentença concedeu a segurança para ele, deu a segurança, a Procuradoria-Geral Federal apelou, olha aqui a apelação, e perdeu na apelação. Negou o provimento, a apelação e a remessa oficial, considerando o pré-questionado, o pré-questionamento da matéria, e impõe o recurso cabível dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Então essa aqui ficou mole-mole, não ficou, pessoal? Mole-mole? Por quê? Olha só, considerando que a matéria foi pré-questionada, interpõe o recurso cabível dirigido ao STF. Só falta falar assim, isso é aquele tipo assim, né? Jogando futebol, o cara dá o passe, deixa outro na cara do gol, aquele faz e me abraça, né? Faz e me abraça que o gol é seu. Então, aqui estava fácil, né? A peça qualquer, recurso extraordinário. E lembrando que a peça a gente colocou bem dirigido, para você não ter dúvida, né? Se colocasse assim, considerando que a matéria foi pré-questionada, faça o recurso cabível à instância superior. Talvez poderia dar margem a interpor um RESP, um RE, e aqui a gente deixou que seria para o STF, que seria então um recurso extraordinário, tá bem? No caso aqui, o RE é uma peça que tem várias formalidades. A gente trouxe as formalidades na semana passada. Tem folha de rosto, tem que colocar do cabimento, tem que colocar da repercussão geral, tem que colocar porque, lembrando, só vai para o STF em RE se houver repercussão geral. Então tem que colocar do cabimento, da repercussão geral, do pré-questionamento, do esgotamento das instâncias, das vias ordinárias, né, das demais vias, uma série de condições, certo? E lembrando isso com vocês, o que nós falamos na aula passada, olha aqui, ó. Então, folha de rosto, você vai colocar o endereçamento ao STF e vai colocar o presidente ou ao vice-presidente do tribunal, vai colocar a qualificação e vai colocar o fundamento, que é o artigo 102, 3, e vai colocar uma das alíneas do artigo 102. E vai colocar também artigo 1029 e seguintes do CPC. Então, você que está assistindo a gente aí, você tem que ter já todas as suas peças prontas aqui, ó, na sua mente. A gente já fez aqui contestação, a gente já fez apelação, embargos de declaração e agora fazer um recurso extraordinário. Então, na contestação, a gente montou com vocês o esqueleto, igual está aqui. Na apelação, a mesma coisa. Então, você tem que ir meio que decorando as peças. Se for um caso, olha, faça o recurso ao STF. O STF aqui é um RE. Quando falar RE, tem que acionar o botão. Opa, peraí, RE? Aí puxa o arquivo lá. Tem folha de rosto, tem cabimento, tem pré-questionamento, tem da repercussão geral, mérito, pedido, fechou, pronto. E aí depois você pega o esqueleto e vai montando ali aquela peça na sua prova, tá? Então aqui, ó, já tem prontinha a folha de rosto. Colocar o fundamento, né, artigo 102, 3, a linha da Constituição, e artigos 1029 do CPC, que regulamenta a interposição de recurso extraordinário. Depois tem a folha seguinte, que é das razões, que de novo vai fazer uma avocação, né? Egrede o STF, ficou além da turma, méritos jogadores, vai fazer a exposição do fato e do direito, vai descrever o fato, isso é pedido, tá? Como matéria do RE.
vai colocar toda a exposição do fato, vai colocar do cabimento, artigo 1029, 2 do CPC, e vai colocar no cabimento ali os requisitos, né? Requisitos de admissibilidade, os pressupostos recursais, que são tempestividade, legitimidade, interesse recursal. Aí vai colocar que o recurso é tempestivo, que a procuradoria é legitimada para defender os interesses, que tem interesse recursal na reforma da decisão, e a regularidade formal, lembrando que dispensa preparo. E depois os pressupostos constitucionais, pré-questionamento, esgotamento das vias ordinárias e indicação das alíneas. E vai colocar o tópico da repercussão geral, das razões erro injudicando, que é, no caso, na verdade, aqui para reformar. O juiz julgou mal, tá? Não é que houve uma ilegalidade que tem que anular. Não é erro improcedendo, é erro injudicando. O juiz julgou mal, julgou errado na visão aqui da Procuradoria e pede agora a reforma da decisão. Vai colocar a parte do mérito, que é a violação do artigo 37.2 da Constituição, na verdade. Vai colocar que a nomeação do candidato é discricionariedade administrativa e colocar que o STF tem julgados que fala que a nomeação só tem direito se for aprovado dentro das vagas. Depois tem um pedido que é requerer o recebimento e processamento do presente recurso, remetendo ao STF, uma vez que o RE é interposto no Tribunal ACOR, lembra disso, pedir a reforma da decisão com provimento para reformar o acórdão conforme os fundamentos expostos anteriormente. Pronto, fechou o seu RE. Tá vendo que, eu sempre falo, fazer peça não é difícil, não é difícil. Tem que lembrar, primeiro, tem que adivinhar a peça. Né? Não adivinhar, né? Não é mágica. É acertar a peça. Tem que acertar a peça. E você vai conseguir acertar quando você conhece. Conhece o direito processual civil, conhece o constitucional, tem habilidade em fazer. Porque não basta só você ficar estudando, ficar lendo. Você tem que praticar. Praticar peças, praticar escrita, porque você só aprende a escrever escrevendo. Quando eu estou fazendo lá os meus processos na procuradoria, eu trabalho com consultoria, estudo o processo todinho. Leio o processo, leio tudo que está acontecendo, só que às vezes minha cabeça trava e falo assim, gente, se eu não começar a escrever, eu não vou entender o caso, não vai sair nada. Então, mesmo sem entender todo o processo, eu começo a escrever. Quando eu começo a escrever, as ideias vão surgindo e vai desenvolvendo o meu texto. Por quê? Porque eu escrevo. Então tem que escrever sempre, 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 porque se você não escrever, vai chegar na prova, vai travar. Então pratique escrevendo, pratique fazendo peças, tá bem? Avançando então, vamos ver como é que ficou a nossa peça, como é que ficaria uma peça aqui, feita, então, pela Procuradoria. Olha só, excelentíssimo senhor desembargador federal, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Aqui é a folha de rosto. Apelação número tal, recorrente INSS, recorrido Evaristo. O INSS representado pela Procuradoria-Geral Federal vem... perdão aqui, só um instantinho aqui. A gente fez algumas alterações aqui na peça, é uma outra peça. Só um instantinho. A gente fundamentou aqui de forma um pouquinho diferente. E vamos lá. Vamos lá. Então, olha só. Na tela, vem cá com a gente, olha só. Na tela, vamos lá. Então, endereçamento está aqui, recorrente. O INSS, pessoa jurídica de direito público interno, por meio de seu procurador infraassinado, mandato ex lege, lembrando que o mandato do procurador decorre da lei, ex lege, né? Conforme dispõe o artigo 75, inciso 4 do CPC, que essa é a fundamentação para a defesa das autarquias, inconformado com o venerando acórdão, vem perante, né, Vossa Excelência, respeitoso e tempestivamente interpor o presente recurso extraordinário, com fundamento na alínea A, inciso 3 do artigo 102 da Constituição da República de 88, tá? E também, a gente poderia colocar, e também com fundamento no artigo 1029 do Código de Processo
Código de Processo Civil, tá bem? Código de Processo Civil. Então você fez aqui a folha de rosto, endereçando para o Tribunal ACO, pedindo, né, que ele possa então remeter ao Supremo Tribunal Federal. Nestes termos pede deferimento e agora vamos para as razões. Deixa eu só perguntar do Evaristo aqui. Era isso que eu ia perguntar. A AP não é obrigada a convocar fora do número de vagas, mas se estiver fazendo não só remoção, mas a chamada terceirização ilícita da atividade essencial. Isso, Evaristo, isso, tá? Quando entrar no mérito aqui, eu vou detalhar com vocês que, no caso, se tiver aprovado fora das vagas, não gera automaticamente o direito à nomeação, não. Vai gerar direito à nomeação para quem está fora das vagas se o candidato foi preterido na ordem de classificação, pularam ele e chamaram alguém depois dele, essa é a preterição, ou então se está havendo contratação precária de pessoas para o seu lugar, que é quando tem, no caso, por exemplo, quando tem nomeação de cargo em comissão, terceirizados, temporários, ocupando o cargo de quem deveria, ocupando função de quem deveria estar ali mediante cargo. É uma outra situação. Ou então, se há uma demonstração assim, inequívoca de que realmente há necessidade e está havendo alguma conduta ilícita por parte da administração pública, tá? Mas o Supremo colocou que o fato de haver vagas disponíveis por si só não gera direito à nomeação, tá? Vai surgir se tiver presente um dos pontos que eu acabei de colocar para vocês, tá bem? Vamos então ao mérito das razões. Egrede Supremo Tribunal Federal, colenda turma eméritos ministros, da exposição do fato e de direito. E aqui então tem a exposição do fato e de direito, né? Trata-se de modalidade de segurança no qual o impetrante pretende que lhe seja concedida a segurança para fim de investidura no cargo de técnico do INSS. O impetrante prestou concurso público para o mencionado cargo e obteve o 4º lugar na classificação. Todavia, não se classificou dentro do número de vagas prevista para o certame. No edital constava apenas uma vaga e o impetrante alcançou o 4º lugar na classificação. No final do certame foram nomeados 2 candidatos aprovados. Alega, no entanto, que tem direito a ser nomeado e impostado no cargo efetivo em razão da administração ter promovido o concurso de remoção para o provimento de 2 vagas sem que tenha havido aprovados no referido processo. Configurado estaria, assim, segundo seu ponto de vista, a preterição, que a preterição é um dos fundamentos para o Supremo determinar a nomeação, que ele entende que tem que ser nomeado, né? Só que no caso aqui, o que aconteceu? Concurso era para uma vaga, ele passou em 4º lugar. Foram nomeados 2. Só que a administração abriu concurso de remoção. Quando abre concurso de remoção, é porque tem vagas internas no órgão. Houve concurso de remoção, os candidatos, né, que pediram a remoção não foram contemplados, e entende assim, então, o impetrante, que já que fez a remoção, as vagas não foram preenchidas, teria a necessidade de prover as vagas, porque abriu o concurso de remoção, né? E aí ele entende que foi preterido e, portanto, teria direito à nomeação. Só que, na verdade, pessoal, o concurso de remoção já tinha as vagas. Quando tem a remoção, é só para realocar os servidores. É só para fazer essa realocação. Se as vagas para onde foram abertas não houve preenchimento, não está demonstrando que há a necessidade de nomear alguém de fora. Ela está querendo readequar a lotação interna e não nomear pessoas de fora. E aí teria a chamada discricionariedade administrativa, de decidir se vai ou não fazer o aproveitamento de quem está aprovado no concurso. Tá bem? O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, houve apelação do INSS, o TRF1 manteve a sentença, em seguida houve a interposição de embargo de declaração, sendo que eles foram rejeitados sob o argumento de que inexistem omissões no julgado. No entanto, tal decísio não pode prosperar, tendo em vista que ofende vários dispositivos constitucionais, conforme será adiante exposto. Do juízo de admissibilidade. Inicialmente, antes de abordar as razões recursais que justificam a interposição do presente recurso extraordinário para instância extraordinária,
impende de tecer as seguintes considerações acerca do cabimento do recurso. No que tange aos requisitos recursais, lembra, né? Requisitos recursais do CPC e requisitos recursais constitucionais. E insta a observar que estão todos devidamente atendidos. Se não, vejamos. A presente resignação deve ser reputada tempestiva, lembra da tempestividade, né? Tem que demonstrar, uma vez que a recorrente foi intimada do acórdão, ora fustigado, em 31/10/2018, devendo ser considerado ainda que o INSS goza de prazo em dobro, né? Lembra disso aí, que o prazo em dobro para se manifestar nos autos, certo? Não se pode olvidar ainda que a recorrente não está obrigada, por força de lei, a comprovar o preparo recursal, né? Que são requisitos formais, não precisa de preparo, lembra disso. Quanto aos pressupostos gerais de cabimento previsto na Constituição Federal, podemos apontar: o acórdão foi julgado em última instância pelo Tribunal ACO. O recurso, ora interposto, é um instrumento processual adequado para viabilizar a irresignação da entidade recorrente, conforme se infere da norma prevista no artigo 102, 3A da Constituição, ante a ocorrência de haver dispositivo da Constituição Federal. Esse requisito específico será melhor abordado em tópicos posteriores. Então, está demonstrando aqui todos os requisitos, que é requisitos formais, julgado em última instância, né, recursal, e o cabimento fundamentado aqui na nossa Constituição, certo? E demonstrou também o interesse e a legitimidade, né, legitimidade da própria autarquia INSS de fazer a defesa, e também aqui no caso o interesse, uma vez que restou apelação, negou o provimento à apelação que o INSS interpôs. Então, todos os pressupostos foram demonstrados aqui, pressupostos constitucionais e pressupostos também legais e formais exigidos pelo CPC. Tá bem? Vamos lá. Do pré-questionamento, outro tópico importante. Por meio do presente recurso especial, o INSS insurge-se contra acordo que desproveu o recurso da autarquia contra a inexistência do direito à nomeação e posse de candidatos aprovados fora do número de vagas. Portanto, tem-se que a matéria objeto do recurso interposto foi discutida nos autos. Ademais, houve interposição de embargos de declaração que foram rejeitados. Assim, acham-se presentes os requisitos próprios, necessários e suficientes à admissibilidade e ao cabimento do recurso, já que devidamente pré-questionada a matéria suscitada, explícita e implicitamente. Então, quanto à questão do pré-questionamento, tem que demonstrar que é um requisito, sim, do recurso especial e do recurso extraordinário, dos dois. Ou seja, a matéria tem que ter sido discutida, debatida no processo. Eu não posso levar ao STF, ao STJ, matérias novas. Tem que ter havido a discussão no processo. Então, ou o acórdão se manifestou sobre os artigos, né, sobre a fundamentação que você quer levar à instância extraordinária, ou então, se ele não fez isso, você vai interpor embargos de declaração para poder forçar ele a se manifestar. E aí depois, mesmo que rejeitados, considera-se pré-questionada a matéria e já abre para você a instância recursal, tá bem? Da repercussão geral da matéria, né? Então, exige aqui, é um ponto fundamental, o artigo 1035 do CPC, que a matéria tenha repercussão geral. E neste caso aqui nosso, já tivemos um RE que já decidiu sobre a questão que tem repercussão geral. Olha aqui, ó. O STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá de RE quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. E aqui, o próprio artigo vai disciplinar a questão da repercussão geral, certo? No presente caso, o requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é a repercussão geral, bem como do artigo 1035, está preenchido, tendo em vista que no RE 837/311, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria, objeto do recurso. Vejamos. E aqui então tem o RE que a gente citou, que foi reconhecida a repercussão geral. E aqui ele até falou, olha, ó, assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato é aprovado em concurso público é que surge nas seguintes situações.
Quando ocorrer a aprovação dentro do número de vagas, aí é certo, né, que ele vai ser nomeado, salvo em casos muito excepcionais. Quando houver preterição na nomeação, por não observar a ordem de classificação, e é isso que aqui o recorrente alega, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso de ingresso e não concurso de remoção, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Então, se surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, está havendo a preterição de forma imotivada e arbitrária dos candidatos aprovados em concurso anterior, surge aí o direito à nomeação. Mas lembrando, o candidato foi aprovado fora das vagas e abriu concurso de remoção interna. Não foi concurso de ingresso, concurso de remoção. Então, a princípio, isso aqui não se encaixa na jurisprudência do STF, porque tem que abrir concurso de provimento. Ou seja, tem a administração que demonstrar, olha, eu vou abrir concurso para ingresso, tenho necessidade. Porque se abrir o concurso para ingresso, tem que haver previsão orçamentária já autorizada para isso, né, já que vai ter, no caso ali, um custo, tem que haver a previsão. Então ela tem que realmente fazer a abertura do concurso de ingresso. O concurso de remoção, neste caso, não tem a mesma validade. Concurso de remoção é oferecer vagas para quem já entrou. É uma readequação da lotação. Somente isso. Beleza? Então, demonstrado pré-questionamento, regularidade formal, não tem preparo, interesse, legitimidade, demonstrada a questão da repercussão geral, vamos agora ao mérito, tá? E só para complementar, ainda há a fundamentação. Ademais, dispõe o CPC que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar a decisão contrária à jurisprudência dominante do tribunal. Nesse sentido, conforme será demonstrado nesse RE, a decisão do TRF contraria o entendimento adotado por este excelso tribunal no RE 837-311, com repercussão geral já reconhecida, que fixou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Diante dessas considerações prefaciais, impende concluir que o presente RE deve ser admitido pelo tribunal, a qual, então, pede, que ele seja admitido, e, via de consequência, remetido ao egrégio STF, para conhecimento e julgamento da matéria, ora discutida. Então, aqui na parte inicial, a gente fechou tudo, tá? Demonstrou todas as condições, agora vamos ao mérito do nosso recurso extraordinário. Beleza? Juntos até aqui, pessoal? Juntos até aqui? Segue o propósito, vamos lá, deixa eu tomar só uma aguinha. Não temos água. Vamos ver se aqui um restinho, ao menos. Bem de leve, mas tem. Tudo bem? Vamos lá então, Marcos? Vamos lá então. Splash Berlusquete está sempre com a gente. Fábio Conte, vamos lá. Do mérito, das razões do pedido de reforma da decisão, da violação dos dispositivos constitucionais. A aprovação em concurso público fora das vagas previstas no edital não confere ao candidato o direito à nomeação. Este possui apenas expectativa de direito, sendo certo que a administração detém o poder discricionário, olha que interessante, de determinar a nomeação, observando-se, contudo, a conveniência e a oportunidade administrativas. A aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito, convolando-se em direito líquido e certo somente quando a ordem classificatória for subvertida, o que não se verificou no caso. Estão acompanhando? Sim ou não? Então vamos lá. Acerca do assunto, assim estabelece a Constituição Federal. O artigo 37, inciso 1, fala: durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Especificamente quanto ao caso em apreço, o recorrido foi aprovado no certame, mas não obteve classificação dentro do número de vagas oferecidos no edital regente para o cargo almejado.
No edital constava apenas uma vaga e o impetrante alcançou a 4ª classificação. A aprovação em concurso público fora das vagas do edital não confere ao candidato o direito à nomeação. Este possui apenas expectativa de direito, sendo certo que a administração pública detém poder discricionário de determinar a nomeação, observando a conveniência e oportunidade. E aqui, repetiu, dizendo que gera mera expectativa de direito e não o direito em si à nomeação. Ao longo da validade do certame, foram nomeados apenas o primeiro e o segundo candidatos aprovados, só os dois. Cumpre mencionar que remoção não é modalidade de vacância de cargo público. Relevante ressaltar que ainda que tivessem surgido vagas durante o prazo de validade do concurso, essas novas vagas dependeriam do juízo de discricionariedade administrativa, não tendo, portanto, o condão de garantir o direito subjetivo à nomeação. Dessa forma, diferentemente do que aponta o acórdão, não houve preterição alguma do autor por haver abertura de concurso de remoção interna. Tal fato não se mostra suficiente para ensejar o direito subjetivo de nomeação do autor, vez que não pode ser considerado afronta ao princípio da legalidade. Então, aqui outra fundamentação, não houve violação a nenhum princípio, especialmente o da legalidade. É sabido que a expectativa de direito à nomeação pode se convolar em direito subjetivo à nomeação. Todavia, isso não ocorre no presente caso. Não houve, no caso em comento, nomeação de candidato classificado em posição inferior ao autor. Logo, não há qualquer violação à norma constitucional ou infraconstitucional no não provimento do impetrante ao cargo. Por conseguinte, compete à administração, dentro do seu poder discricionário, e aqui é um julgado, tá? E atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições. Ademais das regras do concurso público, existem para todos, e não há que se falar em afastamento das regras do edital em favor da parte autora e manutenção em favor dos demais candidatos, sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia. Olha só, alegou aqui, outro princípio, Se você faz a nomeação daquele candidato e os demais, vai haver realmente uma violação à isonomia. Outra fundamentação aqui do RE. Então, requer expressa manifestação conforme artigo 5º, caput, e 37, incisos 1, 2, 3 e 4 da nossa Constituição. Maravilha. Quase fechando. Em não sendo assim, fere-se o princípio abrangido pelo edital, que é a lei do concurso, e ainda o princípio da moralidade e impessoalidade do artigo 37 da Magna Carta, uma vez que privilegia um candidato em detrimento dos demais. Pessoal, olha que interessante aqui na argumentação, Além de alegar que ele não tem direito à nomeação, que há a chamada aqui, discricionariedade administrativa, você sempre pode complementar a sua fundamentação com princípios administrativos, Tanto quando você é fazenda pública e você está entrando, com a ação, quando você está no outro polo da ação. Então alega, que se você está entrando ali com a peça em favor da advocacia pública, alega, se for o caso, que houve violação da legalidade, que houve violação da impessoalidade, da moralidade, da isonomia, da juridicidade, para você poder ganhar alguns parágrafos na sua peça. Porque às vezes você está sem muita ideia, lembra? Princípio. Princípio é a sua válvula de escape. Sempre que você tiver sem argumentação, fala que viola princípios, conceitua os princípios, vai ganhar várias linhas ali, linhas que vai pontuar e vai ter uma peça mais extensa, uma peça mais robusta. Tá bem? Vamos lá então. Por fim, repise-se que é sabido que, nos termos do que decidiu essa Suprema Corte no RE 598.099, no regime da repercussão geral, somente os candidatos aprovados dentro das vagas do edital possuem direito subjetivo à nomeação, e que a vacância de cargos ou abertura de concurso público não tem o condão de, por si só, vincular a administração a nomear os aprovados fora das vagas do edital. Dessa forma, resta imperioso o provimento do presente RE para reformar, veja que reformar, é erro injudicando, julgou mal o tribunal, reformar
o acordo do TRF da primeira região, que violou os dispositivos constitucionais citados. Dos pedidos, finalizando aqui a nossa peça. Inicialmente pugna pela admissão do presente recurso extraordinário no Tribunal ACO, uma vez que todos os requisitos recursais estão plenamente atendidos, conforme restou sobejamente demonstrado. Razão pela qual o recurso em tela deve ser remetido ao colendo STF para sua apreciação e julgamento. Então pede a admissão do RE pelo Tribunal ACO. Outro sim, ante o exposto, requer o provimento deste RE para que seja totalmente reformado o venerando acórdão recorrido, diante da frontal violação às normas constitucionais, julgando improcedentes os pedidos autorais denegando-se a segurança. Nestes termos, pede deferimento, não vai assinar, estou botando aqui apenas procurador, se eu conseguir escrever só um instantinho. Peraí. Aí você coloca procurador federal, conforme vai ser determinado no caderno de correção, tá? Então, pessoal, o RE, ele é dessa forma, né? Ele tem algumas formalidades, devem ser observadas. Não é igual você fazer, muitas vezes, aí, outras peças que não tem tantas formalidades. Então ele se torna um pouco mais, digamos assim, chatinho, um pouco mais difícil, porque ele tem formalidades. Mas o mérito aqui, se fosse uma apelação, se fosse uma contestação, mérito seria o mesmo. O que está mudando são as formalidades. Né? Se fosse uma contestação, não teria folha de rosto, não teria outras condições formais. Né? Mas, como se trata de um RE, ou então de um RESP, quando for o caso, ele se torna um pouco mais dificultoso em razão das formalidades que tem. Mas se você lembrar do que a gente expôs para vocês aqui, as formalidades não são tantas assim. Né? Vamos só voltar rapidamente aqui com vocês, para você lembrar. E vou pedir ao pessoal da produção que disponibilize esse material aqui no link para o pessoal, tá? Pode colocar aqui para o pessoal. O Marcos Almeida, inclusive, solicitou, pode colocar aqui para o pessoal. E recapitulando com vocês aqui, olha só então, olha só, vai colocar o endereçamento, né, ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, vai colocar a qualificação, e lembrando que na qualificação, apesar de já haver a qualificação dos autos, coloca a qualificação, INSS, pessoa de direito público, criado pela lei tal, representado neste ato pela Procuradoria Geral Federal, conforme a lei tal, que é a lei 9.028, que é a lei da Procuradoria Geral Federal, vem com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição, e artigo 1029 do CPC, interpor o presente recurso extraordinário. Então, temos que pensar que é uma peça para o examinador. Não é peça, na verdade, para o STF. Né? Para o STF você vai florear, vai colocar lá outras fundamentações, você não está tão preso igual está aqui. Claro, se for uma peça real, mundo real para o STF, tem que respeitar as formalidades todas, senão não tem admissão. Mas aqui, a gente fica muito mais preso a demonstrar para o examinador que está com espelho de correção, que a gente fez tudo bonitinho. O que a gente quer aqui, pessoal, não é dar show. O que a gente quer aqui é acertar o espelho de correção. Tem que ter, nessa hora, um pouquinho de humildade, de consciência, de saber. Tem uma pessoa lá que vai corrigir a minha peça. Quem vai corrigir a minha peça vai ser uma pessoa determinante para eu ser ou não aprovado. Então, eu vou fazer uma peça bem feita, uma peça clara, uma peça que tenha frases com ordem direta, que não tenha parágrafos tão longos, para quem for ler a peça, conseguir entender de forma fácil. Tem que ajudar o examinador a te ajudar. Na verdade, assim como diz no filme Tropa de Elite, me ajuda a te ajudar. Você ajuda ele, ele te ajuda e todo mundo sai feliz. Então, faz a peça bonitinha, coloca lá toda a fundamentação, tudo que você souber de cabeça de fundamentação. Se tiver com a lei,
abra a lei, cita os artigos. Citar artigos nunca é demais, facilita a vida do examinador e a sua também, para não esquecer de nenhum artigo, tá? Depois vem as razões. Aí você vai dirigir agora para o STF, né? Egrede o STF, colém da turma, eméritos julgadores. Vai colocar, é requisito do RE e do RESP. Está no CPC. Exposição do fato e do direito. Nem que seja bem resumido, você vai colocar. Vai colocar do cabimento, artigo 1029.2 do CPC. Vai colocar requisitos de admissibilidade, tempestividade, legitimidade, interesse recursal, regularidade formal, pressupostos constitucionais, pré-questionamento, esgotamento das vias ordinárias, a gente colocou isso, né? Indicação das alíneas. Vai colocar da repercussão geral, depois vem o mérito, que aí você vai trazer a fundamentação. Então, não tem tanta dificuldade assim. Lembra, você vai agora pegar esse esquema, vai pegar uma folha na sua casa e vai fazer a sua estrutura para você ficar vendo ela e lembrando. A gente já fez a apelação aqui, você já esquematizou, já estruturou uma folha de apelação para você bater o olho e lembrar quais são os pontos. Faça isso agora com o RE para você poder ficar sempre revisitando aquelas anotações que você fez e quando cai um RE na sua prova, cai um RESP, cai uma apelação, vai lembrar direitinho. Opa, apelação, peraí, deixa eu puxar o arquivo. E vai lembrar de tudo, não vai esquecer nada e vai conseguir a sua aprovação. Tá bem? Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima aula com mais oficina de peças para a advocacia pública. Semana que vem vai ter com o professor Gustavo Alves e ele vai fazer a peça com vocês. Tá bem? Obrigado e até um próximo encontro com mais advocacia pública e oficina de peças. Até lá. Valeu!